Prezados, na aula de hoje eu vou tratar do cabo sujeito ao peso próprio, que seria o terceiro caso de cabos, que costuma ser tratado na disciplina de estática e mecânica dos sólidos, tá? Os dois primeiros casos, né? Primeiro, especificamente, trata de cabo sujeito a cargas concentradas ao longo do seu comprimento. O segundo caso seria o cabo sujeito a uma carga distribuída na horizontal. Teríamos como exemplo, né, a ponte pêncil. E o terceiro e último caso, geralmente tratado, seria do cabo sujeito ao peso próprio, que resulta numa forma para o cabo bastante conhecida na matemática como catenária, tá? Basicamente, o que nós estamos procurando de informação a respeito desse cabo seria a forma assumida por ele, a tração, como ela se distribui ao longo dele, onde ocorre e qual o valor da tração máxima no cabo e qual o comprimento desse cabo. São basicamente essas quatro respostas que procuramos aqui. Antes de iniciar a parte física propriamente dita, eu acredito que vale a pena fazer uma breve revisão das funções hiperbólicas, as duas básicas, cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, que nada mais são do que combinações das funções exponenciais, tal como estão apresentadas aqui, tá? A seno hiperbólica de x é igual a e de x menos e de menos x sobre 2, enquanto que cosseno hiperbólico seria e de x mais e de menos x sobre 2, tá? Se derivarmos a função seno hiperbólico, nós encontramos a função cosseno hiperbólico, certo? A derivada da exponencial é ela mesma, e a derivada da exponencial, né, com expoente negativo seria o seu resultado positivo, mudando apenas o sinal aqui de menos para mais, tá? Quando derivamos cosseno hiperbólico, resulta seno hiperbólico. Novamente, derivando a função exponencial, nós temos a própria função exponencial, e derivando e elevado a menos x, ficamos com menos e de menos x, tá? Resultando no nosso seno hiperbólico, tá? Além disso, algumas relações trigonométricas, né, que ocorrem entre senos e cossenos, elas ocorrem de forma semelhante, né, nas funções seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, tá? Como a relação fundamental, por exemplo. Existe uma versão da relação fundamental envolvendo senos e cossenos hiperbólicos, ok? Como seno hiperbólico e cosseno hiperbólico resultam da combinação de e de x sobre 2 com e de menos x sobre 2, você tem cosseno hiperbólico sendo preponderantemente dominado, definido, né, por uma dessas funções, à medida que a outra se anula, né, quando você assume valores muito grandes ou muito pequenos de x, tá? Quando você faz x tendendo ao infinito ou quando faz x tendendo a menos infinito. Quando você tem a função e de x sobre 2, ela é uma função crescente, ela passa pelo ponto 0,5, que é esse ponto daqui, 0,5, né? Porque quando x é 0, a exponencial é 1, é igual a 1, 1 sobre 2 dá 0,5, e quando eu tenho x crescendo, né, no sentido negativo, né, vamos dizer assim, né, assumindo valores tendendo a menos infinito, né, você tem essa função e de x tendendo a 0, né, assintotando o eixo das abscissas. Já a função e elevado a menos x sobre 2, ela, ao invés de ser crescente, ela é decrescente. Também passa por 0,5, né, no eixo y das
ordenadas. Quando x assume valor nulo, você tem elevado a zero, que é igual a 1 sobre 2, 0,5. E quando você faz o x crescer indefinidamente, tendendo a valor infinito, você tem essa função tendendo a zero. Tá? Com relação à função menos e de menos x sobre 2, ela é basicamente o espelho da função e de menos x sobre 2 em relação ao eixo das abscissas. No caso da função cosseno hiperbólico, ela é uma combinação de e de x sobre 2 com e de menos x sobre 2. É a soma das duas. Logo, quando eu tenho x crescendo indefinidamente, tendendo ao valor infinito, a função e de menos x sobre 2 tende a zero, né? E somada a e de x sobre 2, ela fica imediatamente acima do gráfico de e de x sobre 2, né? De e de x sobre 2, assintotando, né? Ou se aproximando do gráfico de e de x sobre 2 à medida que x cresce indefinidamente. Já na situação inversa, quando x tende a menos infinito, e de x sobre 2 tende a zero, né? Soma-se a e de menos x sobre 2, logo o gráfico da função cosseno hiperbólico de x fica um pouco acima, tá? Se aproximando cada vez mais da função e de menos x sobre 2. Já quando x é igual a zero, você tem a soma de meio com meio, que dá exatamente 1, tá? Então, o cosseno hiperbólico de zero é 1, ok? Bom, a mesmo tipo de análise pode ser feita para a função seno hiperbólico. Quando você tem x tendendo a menos infinito, a função e de x sobre 2 tende a zero. E ela se soma à função menos e de menos x sobre 2. Então, ela acrescenta um valor na função e de menos e de menos x sobre 2. Por isso que o gráfico da função seno hiperbólico fica um pouco acima. Tá? E quando x tende a infinito, né, ou valores infinitamente grandes, a situação é contrária. Você tem seno hiperbólico tendendo a e de x sobre 2, né? E a função menos e de menos x sobre 2 tendendo a zero, só que negativamente. Tá? Só que negativamente. Já quando x é zero, você tem 1 como resultado de e elevado a zero e 1 como resultado de e elevado a menos zero. Ficamos com 1 menos 1, 0, logo, na origem, a função seno hiperbólico assume o valor, né? Quando x é igual a zero, a função seno hiperbólica assume o valor zero, ou seja, passa pela origem, tá? Então, basicamente, essa é uma breve revisão das funções hiperbólicas, seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, que nós precisamos fazer antes de abordar esse assunto aqui, que seria do cabo sujeito ao seu peso próprio, tá? Informações mais pertinentes. A função cosseno hiperbólico, né, ela passa no eixo das abscissas no valor 1, ou seja, cosseno de 0 é 1, cosseno hiperbólico de 0 é 1. A função seno hiperbólico passa pela origem, logo o seno hiperbólico de 0 é 0, tá? E além disso, nós temos que a derivada de seno hiperbólico é cosseno hiperbólico, logo a integral de cosseno hiperbólico é seno hiperbólico. E a derivada de cosseno hiperbólico é seno hiperbólico, logo a integral de seno hiperbólico é cosseno hiperbólico. Tá bom? Então, essas são as informações mais pertinentes dessa breve revisão de funções hiperbólicas, antes de iniciarmos o cabo, né, sujeito ao seu peso próprio, tá? Pois bem, as duas equações que nos vão ser importantes para resolver esse problema, uma delas foi obtida na aula anterior, né, em uma das aulas anteriores, seria tração
avaliada em x vezes cosseno de θx, que é a inclinação do cabo no ponto, é igual a F de H. Tá? Então, a componente horizontal da tração é igual à força horizontal, que nada mais é do que a reação horizontal, né, nos apoios aqui extremos do cabo. Tá? Seria essa reação na horizontal. Ok? F de H. Tá bom? Outra equação que vai ser importante para a gente é a derivada de y em relação a x, que é igual a 1 sobre f de h integral de wx dx. Tá? Ambas as equações foram, né, desenvolvidas, né, em uma das aulas anteriores nossas. Tá? Pois bem, as respostas que nós queremos para esse cabo são as seguintes. Configuração do cabo definida pela função y de x, onde y seria a coordenada vertical, e a coordenada horizontal, ela tem origem, assim como a coordenada y, né, nesse ponto onde o cabo assume, né, a sua máxima flecha. Tá? Como aconteceu para o cabo resolvido anteriormente, uma vez que os suportes, os apoios estão localizados a uma mesma altura e que a condição de carregamento não muda ao longo do cabo, você tem que o cabo assume, né, uma configuração simétrica em relação ao eixo Y. Tá? Como o cabo assume uma configuração simétrica em relação ao eixo Y, é bastante conveniente para a gente localizar a origem do sistema de coordenadas nesse ponto onde o cabo apresenta sua máxima flecha, que é exatamente, né, no meio do vão. Tranquilo? A informação H geralmente já é conhecida, né, a flecha que pode vir a ser assumida pelo cabo. Tá bom? Então, uma das perguntas que precisamos responder é: qual a configuração assumida pelo cabo, definida pela função y de x, y em função de x. Uma outra informação bastante pertinente é como a tração ela varia ao longo do cabo. Tá? Uma outra informação bastante importante é onde a tração assume seu valor máximo e qual é esse valor. Para saber, por exemplo, se o cabo vai suportar ao carregamento, né, atuante, que nesse caso é o peso próprio dele. E, finalmente, qual o comprimento do cabo. Tá? São informações que vamos atrás, tá? No desenvolvimento desse probleminha. Tá? Pois bem, além das coordenadas x e y, nós vamos precisar definir uma terceira coordenada para esse problema, que é a coordenada S, que corre ao longo do cabo. Tá? Ela é nula aqui onde o cabo apresenta a maior flecha, né? Ou seja, no meio do vão, e cresce, né? Cresce ao longo do cabo. E aqui eu destaquei, além da coordenada S, que corre ao longo do cabo, né? Eu destaquei um trecho de cabo, tá? Um trecho infinitesimal, a rigor nós não enxergaríamos, né? Mas a título de ilustração, a título, né, didático, nós destacamos aqui um elemento infinitesimal ds do nosso cabo. Tá? Esse elemento infinitesimal ds nós podemos desenhá-lo aqui do lado, e como se trata de um elemento infinitesimal, nós vamos desprezar a curvatura apresentada pelo cabo e representá-lo por meio de um segmento de reta. Tá? Esse segmento de reta tem comprimento ds e suas projeções na horizontal e na vertical seriam, né, os elementos infinitesimais dy dx. Tá bom?
E aqui eu tenho ds. Aqui seria a inclinação assumida pelo cabo no ponto. Tá bom? Além disso, eu vou representar o carregamento, que nesse caso é o peso próprio, atuando no cabo. Ok? Ele não varia ao longo do cabo, né? E diferentemente do caso anterior, ele se distribui ao longo do cabo e não na horizontal, tá? Esse é um detalhe importante, que seria W0. Ok? Como resultante de W0, você vai ter um peso infinitesimal, né? Ele é infinitesimal porque ele se distribui num trecho infinitesimal do cabo. Então, você vai ter um peso, né? Uma resultante de peso, né, do cabo, por conta de seu peso próprio, infinitesimal, que atua ao longo de na mesma direção de W0, tá? Como você tem uma simetria, né, da geometria do cabo, do carregamento, então pode-se admitir de antemão que dp atua na metade desse segmento do cabo, tá? Pois bem, por definição, W0 é igual a esse peso do cabo que se distribui, né, ao longo do seu comprimento. Por definição, tá? W0 é igual a esse peso infinitesimal do trechinho de cabo dividido pelo comprimento do cabo no trecho. Logo, né, os engenheiros se dão ao luxo de fazer esse tipo de coisa, né, tratando relações diferenciais como se fossem frações. Você vai ter dp igual a W0 ds, ok? Que é o peso, né, infinitesimal desse trecho que tem comprimento infinitesimal. Tá bom? Pois bem, além disso, você tem que dp vai ser igual ao peso específico do material que compõe o cabo vezes o volume desse trecho do cabo, ok? Que é um elemento, que é um valor, ou assume um valor infinitesimal. Já esse volume, ele seria igual ao comprimento do trecho do cabo, que é um trecho infinitesimal ds, vezes a área transversal do cabo, ok? Vezes a área transversal do cabo. Nós vamos assumir que esse cabo ele é feito de um único material e que a área da seção transversal dele, geralmente circular, ela não muda, tá? Ela não muda. Então, basicamente, você tem um volume aqui de um prisma, tá bom? Você tem um volume aqui de um prisma. Ao substituir essa relação aqui em cima, nós chegamos a uma conclusão importante, que W0 vai ser igual a gama vezes a área transversal do cabo, uma vez que ds corta com ds, tá? Então, esse carregamento, devido ao peso próprio do cabo, ele pode ser avaliado de forma bem simples, como sendo o peso específico do material que compõe o cabo, vezes a área transversal do cabo, que geralmente é uma área circular. Ok? Então, é uma conclusão aí importante. Além dessa conclusão, nós podemos chegar a outra, tá? O carregamento WX, que é esse carregamento que surge aqui nessa expressão que nós deduzimos nas aulas anteriores, ele seria esse peso distribuído, isso por definição,
em dx. Ou seja, o peso infinitesimal distribuído na horizontal, tá? Ao invés de ser distribuído ao longo do comprimento do cabo. Tá? Essa seria a definição de Wx. Como dp é W0 ds, nós chegamos a uma outra relação importante, que Wx se relaciona com W0, que é o peso por unidade de comprimento do cabo, dessa forma, sendo W0 vezes ds dx. Tranquilo? Wx seria o peso por unidade de comprimento, mas na horizontal, certo? A distribuição da força na horizontal. Como dp é W0 ds, ficamos com W0 igual W0 vezes ds sobre x, certo? Para Wx. Tranquilo? Com isso, nós chegamos a uma equação que vai ser muito importante para a gente e vai nos permitir uma primeira análise matemática, né? Utilizando essas equações aqui que governam o problema do cabo. Que a derivada em relação a x de y em relação a x vai ser igual a 1 sobre f de h vezes a integral. Quando eu substituo Wx por W0 ds dx, corta-se dx com dx, sobra W0 ds. Logo, nós mudamos a variável de integração de x para s. Seria a coordenada que corre ao longo do cabo. Tá bom? Então, a partir dessas equações, dessa equação aqui, a gente vai começar a desenvolver o nosso problema. Além disso, né, é bom ficar ciente que W0 pode ser avaliado como peso específico do material que compõe o cabo vezes a área transversal do cabo. Tá bom? Beleza. Então, me permita apagar essa parte aqui de cima. Vamos começar a resolver o nosso problema, tá? Beleza. W0 é uma constante. Como W0 é uma constante, resulta dessa integral a seguinte relação, que é a derivada de y em relação a x, como uma função de s, né? Que quando eu mudo a variável de integração, eu vou obter uma integral, né, em termos de s. Vai ser igual a 1 sobre f de h vezes W0s mais C1, que é a primeira constante que surge aí, né, por conta dessa primeira integração. Ok? Para facilitar a nossa vida do ponto de vista algébrico, à medida que eu vou obtendo essas expressões para a derivada de y em relação a x, para y em função de x, para y em função de s, para dy dx, como é o caso aqui em função de s, à medida que eu vou obtendo essas expressões e vão surgindo as constantes, se possível, eu vou logo aplicando as condições de contorno ou de simetria do problema, tá? Como esse cabo apresenta uma configuração simétrica em relação ao eixo y, basicamente a derivada de y em relação a x vai ser igual a zero, quando essa coordenada S que corre ao longo do cabo assume um valor nulo, já que sua origem está aqui no ponto de maior deflexão do cabo, tá? Então, eu vou usar essa condição de simetria, na realidade. dy dx avaliada em zero é igual a zero. Quando eu faço isso, S assume valor nulo, sobra apenas 1 sobre f de h vezes C1, nossa constante, igual a zero. Como f de h não vai assumir um valor infinitamente grande, necessariamente C1 vai ser nulo para poder satisfazer essa condição de simetria, tá?
Então, essa é a primeira condição de simetria que aplicamos, que nos permitiu definir ou encontrar o valor dessa constante. Então, basicamente, ficamos com dy dx em função de s igual a 1 sobre f de h, né? Igual a 1 sobre w0 vezes s, tá bom? Então, é a primeira expressão que obtemos, né, para a derivada de y em relação a x, mas em função de s, tá? Não seria uma função de x, que é o que nós vamos buscar, tá bom? Continuamos aqui com o nosso trabalho, visualizando novamente esse elementinho aqui de comprimento infinitesimal ds, de comprimento infinitesimal ds, tá? Eu vou aqui deduzir uma fórmula conhecida, né? Muito utilizada no cálculo integral, com o intuito de avaliar comprimento de arco, tá? Quando eu destaco um trecho do cabo de comprimento infinitesimal ds, eu fico com um triângulo retângulo. Então, basicamente, ds ao quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo infinitesimal, é igual a dx ao quadrado mais dy ao quadrado, ok? Isso nos permite desenvolver o seguinte raciocínio. ds vai ser igual a raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Nesse momento, né, como é de praxe, eu divido todo mundo por dx. Okay? Vou ficar com ds dx igual a 1, porque quando o dx entra dentro do radicando, ele entra, né, como dx ao quadrado, dividindo. Então, vou ficar com dx ao quadrado sobre dx ao quadrado igual a 1, mais dy dx ao quadrado, ok? Isso é uma dedução muito comum aí no cálculo integral com o intuito de avaliar comprimento de arco, ok? Com o intuito de avaliar comprimento de arco. Vai nos interessar dx ds, ao invés de ds dx, porque eu vou obter uma expressão de x em função de s a partir daí, tá? Quando eu inverto dx ds, eu vou ficar basicamente com 1 sobre, né, a raiz quadrada de 1 mais, aí surge aqui dy dx, que já avaliamos, né, que vai ser w0 sobre f de h vezes s ao quadrado. Ok? Então, eu obtive aqui a derivada de x em relação a s como sendo 1 sobre, né, essa raiz, onde eu substituí dy dx por essa expressão que obtivemos aqui em cima. Tá bom? Então, nós fazemos isso nesse momento, dessa dedução, porque vai nos interessar avaliar x em função de s, o que no momento posterior vai nos permitir avaliar s em função de x, já que é a função inversa, tá? Em termos algébricos,
esse passo aqui é um passo conveniente. A princípio não está claro, não fica claro, mas é um passo bastante conveniente, tá bom? Então me permita apagar essa dedução daqui. Eu vou ficar com o seguinte. Eu tenho como avaliar x em função de s, aplicando o que nós chamamos de teorema fundamental do cálculo, parte 1, tá? Que estabelece a relação entre operador integral e diferencial, como operações inversas, tá? X em função de s vai ser igual à integral de dx ds, que é uma função de s, ds, tá? X em função de s, segundo o teorema fundamental do cálculo, é igual à integral de sua derivada em relação a s, integral essa realizada em relação ao próprio s, tá? Esse teorema fundamental do cálculo, parte 1, sua versão 1, ele estabelece a relação entre essas operações, de derivação e integração, como sendo uma ao inverso da outra, tá? Quando eu integro a derivada, obtenho a função primitiva. Tranquilo? Então, dito isso, eu vou ficar com x como uma função de s igual a integral de 1 sobre 1 mais W0 f de h s ao quadrado, né? ds, ok? Que é quando nós utilizamos essa expressão que deduzimos anteriormente, tá? Ele é ao quadrado, que você fica com a raiz quadrada no denominador e no numerador com 1. Tranquilo? Nesse momento, é conveniente, com o intuito de utilizar tábuas de integrais, é conveniente substituir variável, tá? A substituição que nós vamos fazer é U igual a W0 S sobre f de h. Isso vai implicar em du ds, ou derivada de u em relação a s, igual a W0 f de h. E isso, por sua vez, vai implicar em ds igual a f de h sobre W0 du. Então, substituímos essa expressão aqui por u e o elemento infinitesimal ds por f de h sobre W0 du. Me permita adiantar aqui. Como f de h e W0 são constantes, eu tiro da integral. Vou ficar com a integral de 1 mais u ao quadrado du. Ok? Du. Ao fazer isso, essa substituição, nós chegamos a uma integral conhecida e que pode ser obtida em boa parte das tábuas de integrais, tá? Então, me permita novamente apagar trecho aqui da minha dedução. Ficamos com
x com uma função de s igual a f de h sobre W0 vezes a integral disso aqui é igual à função seno hiperbólico, né, que é quando surge pela primeira vez a função seno hiperbólico, de u, mais a segunda constante de integração, né, C2. Ok? Como a integração indefinida, surge naturalmente a constante C2, tá? E a integral disso que se encontra aqui no integrando é igual ao inverso da função seno hiperbólica. Pois bem, esse x aqui, desculpa, foi um x que obtivemos como uma função de u no processo de substituição de variáveis. No entanto, o que nos interessa é x como uma função de s. X como uma função de s, basta substituir, né, o nosso u por W0 S f de h, tá? Mais C2, mais C2, tá bom? Então, ficamos com x com uma função de s, tal como queríamos. Eu vou apagar essa dedução aqui de baixo. E vamos, como eu fiz anteriormente, nos adiantar um pouquinho e aplicar uma condição de simetria que vai nos permitir avaliar essa segunda constante de integração que surgiu aqui dessa integral. Na origem, ou seja, quando s é zero, x também é zero. Então, vou ficar com x de zero igual a zero, o que vai implicar em f de h sobre W0 vezes seno hiperbólico de menos 1 de zero, né? Mais C2. Ok? Mais C2. Isso aqui tem que ser igual a zero. Tá bom? Isso tem que ser igual a zero. Como a função seno hiperbólico passa pela origem, a sua inversa também vai passar. Tá? A sua inversa também vai passar. Isso significa que seno hiperbólico inverso de zero é zero. Então, basicamente, vai nos restar f de h W0 C2 igual a zero. Como f de h não vai assumir valor nulo, nem W0 um valor infinito, necessariamente C2 é nulo. Tranquilo? Com isso, nós chegamos, né, a uma expressão que também vai nos ser bastante útil, que é x em função de s. Tá? Já a solução particular, uma vez que já utilizei a condição de simetria. Tá? Essa solução aqui seria a solução geral. Na verdade, ela ainda teria dentro dela a presença de C1, mas eu, como eu optei anteriormente, tenho avaliado essas constantes à medida que elas surgem. Tá? Então, me permita apagar isso aqui. Ficamos com a seguinte expressão para x em função de s, né? Que nos vai ser bastante útil. X com uma função de s é igual a f de h sobre W0 seno hiperbólico a menos 1 de W0 sobre f de h s. Ok? Vou apagar aqui o restante da minha dedução. Agora nós vamos utilizar, né, a ideia, né, de funções inversas com o intuito de obter s como uma função de x. Tá? De que forma?
Se eu isolo o seno hiperbólico a menos 1 de W0 f de HS, nós vamos ficar com o seguinte, com x vezes f de h W0, desculpa, x vezes W0 sobre f de h igual ao seno hiperbólico inverso de W0 sobre f de h de S. Ok? Como esse valor aqui é igual à inversa de seno hiperbólico, nós vamos ter que o argumento dessa seno hiperbólico inversa, que é W0 sobre f de h S, vai ser igual à função seno hiperbólico, né? Que é a inversa da função seno hiperbólico inversa, de W0 sobre f de h x. Tá bom? Chegando finalmente à expressão que vai ser bastante útil para a gente. S como uma função de x vai ser igual a f de h sobre W0 seno hiperbólico de W0 sobre f de h vezes x. Ok? Vezes x. Então, me permita colocar essa expressão aqui em cima, tá bom? Eu apaguei a expressão anterior porque ela não vai nos ser útil mais. Então, vamos ficar com S como uma função de x igual a f de h sobre W0 seno hiperbólico de W0 sobre f de h x. Ok? S em função de x. Uma vez avaliado S em função de x, olha o que isso vai nos permitir fazer. Uma vez que eu tenho dy dx em função de S, eu vou fazer uma composição de funções e substituir S por S em função de x. Ao fazer isso, eu obtenho dy dx com uma função de x. Né? Uma vez que dy dx com uma função de S, que é uma função de x, resulta, né, numa função onde dy dx é uma função de x. Ao fazer isso, ficamos com dy dx com uma função de x igual. Substituo S por essa expressão que acabamos de obter. Evidentemente, W0 corta com W0, f de h com f de h, vai me sobrar somente, né, a função seno hiperbólico de W0 f de h x. Ok? W0 f de h, W0 sobre f de h x. Seria dy dx. Tá bom? Mais uma informação aí bastante pertinente. Ok? Me permita substituir esse valor, ou essa expressão aqui, e guardarmos ela, tá? Vou ficar com dy dx em função de x, finalmente, né? Uma dessas expressões que nós acabamos de obter vai ser igual a seno hiperbólico de W0 sobre f de h vezes x. Ainda não respondemos nenhuma dessas questões aqui que colocamos no início. Nós vamos responder uma delas exatamente agora. Tá? Seria a função y de x. Aplicando, evidentemente, o teorema fundamental do cálculo. Né? Y de x vai ser igual à integral da derivada de y em relação a x, como uma função de x, né? Integral essa avaliada em x. Teorema fundamental do cálculo. Logo, ficamos com y de x igual à integral de seno hiperbólico
de W0 f de h de x dx. Ok? Realizamos uma substituição de variáveis, né? Fazemos novamente, né? Utilizando novamente a variável u, fazendo ela igual a W0 sobre f de h x. Isso vai implicar em, du dx igual a W0 f de h, ou seja, dx vai ser igual a f de h sobre W0 du. Ok? Me permita colocar essa expressão logo aqui, tá? Dx vai ser igual a f de h sobre W0 du. Tranquilo? Maravilha. Maravilha. Me permita substituir essa expressão aqui. Logo, vou ficar com y avaliado em u igual a integral de... Como dx é igual a f de h sobre W0 du, e f de h e W0 são constantes, eu vou colocar logo fora da integral. E vou ficar com a integral de seno hiperbólico de u du. Tá? Só que a integral de seno hiperbólico de u é a função cosseno hiperbólico. Tá? Já que a derivada de cosseno hiperbólico é seno hiperbólico. Ok? Então, vou ficar com y de u igual a f de h sobre W0 cosseno hiperbólico de u. Finalmente, né, substituímos u por x, que é o que nos interessa. Então, vou ficar com y como uma função de x igual a f de h sobre W0 vezes cosseno hiperbólico, né? Me faltou acrescentar aqui, evidentemente, a terceira constante de integração, que surge da integração indefinida, tá? Y de x vai ser igual a f de h sobre W0, cosseno hiperbólico W0 sobre f de h x mais C3, tá? Mais C3, que é a constante de integração. Tá bom? Eu havia esquecido de incluir aqui no meu problema a constante de integração que surge da integração indefinida. Tá? Então vamos lá. Como eu fiz anteriormente, né? Eu vou aplicando já as condições de simetria, condições de contorno, mas nesse caso aqui vai ser a condição de simetria, tá? Já que o cabo aqui, né, a origem dele, né, faz parte do meu cabo, isso significa que y avaliado em 0 é igual a 0. Como y avaliado em 0 é igual a 0, eu vou ficar com f de h sobre W0 vezes, vamos lá, eu vou ficar com cosseno hiperbólico de 0. Cosseno hiperbólico de 0 é 1. Mais C3 igual a 0. Tá? Eu tenho, evidentemente, que f de h não vai assumir valor nulo, nem W0 um valor infinito. Então, necessariamente, para que esse produto dê nulo,
esse fator aqui da multiplicação tem que ser nulo. Para que ele seja nulo, C3 é igual a menos 1. Ok? C3 é igual a menos 1. E com isso nós obtemos, né, a forma assumida pelo cabo sujeita ao peso próprio. Tá? Essa expressão aqui é a nossa famosa catenária. Tá? É a famosa catenária. Ok? Maravilha. Certo? É a famosa catenária. Certo? Então, uma das questões está respondida. Né? Está respondida. Pelo menos em partes. Por quê? Porque W0 eu conheço, basta fazer o peso específico vezes a área da seção transversal do cabo. Né? A única informação que eu desconheço aqui é o F de H. Como avaliá-lo? Aplicando agora uma condição de contorno. Eu tenho que Y avaliado em L sobre 2, né? Y avaliado quando x assume o valor L sobre 2 é igual a H. Okay? Isso é uma condição de contorno. Quando eu faço isso, eu fico com F de H sobre W0 vezes cosseno hiperbólico de W0 sobre F de H vezes L sobre 2 menos 1 igual a 0. Aí aqui, evidentemente, surge um probleminha. Eu tenho F de H, que é a incógnita que eu quero encontrar, já que W0 eu conheço, tanto fora como dentro da função cosseno hiperbólica. Então, basicamente, eu tenho aqui um caso de função implícita, certo? Implícita. Não dá aí para explicitar o F de H. Soluções para isso? Apenas numérica, tá? Não existe solução analítica para isso. Então, basicamente, ou você usa o procedimento de tentativa e erro, que é sugerido por alguns livros de resistências materiais, ou usa zero de funções, tá? Usa zero de funções dos métodos numéricos, ok? Para avaliar F de H, ok? Seria um problema de zero de funções. Para avaliar um problema de zero de funções, né, você sabe que você precisa definir, né, a função que se anula. E a função que se anula é justamente essa daqui. Né? Você vai encontrar o valor de f de h que anula f de h que anula a função f'. Ok? Desculpa. Isso aqui é igual a h. Então não é bem assim. Nesse caso, f de f de h vai ser igual a cosseno hiperbólico de W0 sobre f de h vezes L sobre 2 menos 1 menos W0H sobre f de h. Tá bom? Essa é a função que você deve zerar. Né? Você redefine, né? Ou você define uma função, né? Redefine o problema, melhor dizendo, definindo a função f' de f' de h, onde o valor que lhe interessa é o valor de f de h que zera essa função. Aí você tem aí um problema de zero de funções, tá? Você pode avaliar utilizando o procedimento de tentativa e erro ou zero de funções. Ok? Maravilha. Então, a resposta, né, veio, que é justamente o valor, a forma assumida pela função y de x. Tá?
a forma assumida pela função, pelo cabo, né? Pelo cabo, que é a fórmula, que é a forma, né? Assumida pela função y de x. Um outro valor, sim, tanto, né, importante para a gente é saber como a tração varia em função de x. Ok? Como ela varia em função de x. Eu tenho que t de x é igual a f de h sobre cosseno de θx. Ok? E tenho que a tangente de θx, é igual à derivada da função y no ponto, né? Ou seja, vai ser igual à função seno hiperbólico de W0 f de h x. Ok? Então, você tem que tangente de θ de x é igual a seno hiperbólico de W0 sobre f de h x. Ok? Para resolver esse probleminha daqui, permita apagar essa parte. Para resolver esse probleminha daqui, eu vou utilizar um triângulo retângulo que teria esse ângulo θx aqui. Logo, seu cateto oposto seria seno hiperbólico de W0 sobre f de h x, e com o cateto adjacente 1. Isso vai resultar como hipotenusa 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de W0 sobre f de h vezes x. Tá? Eu não tenho aqui espaço suficiente para isso, então deixa eu desenhar o meu triângulo retângulo. Eu vou ficar com seno hiperbólico de W0 sobre f de h x, cateto adjacente 1, θ de x, então raiz quadrada de 1 mais seno hiperbólico de W0 sobre f de h x. Ok? Tá? Ok? Definindo esse triângulo retângulo dessa forma, onde eu tenho como cateto oposto a θ seno hiperbólico de W0 de f de h x e como cateto adjacente 1, a tangente desse ângulo vai ser exatamente seno hiperbólico de W0 sobre f de h x. Tá? E sua hipotenusa vai ser 1 ao quadrado, que é 1, mais seno hiperbólico ao quadrado de W0 f de h x. Ok? Assim, cosseno de θx vai ser igual a 1 sobre a hipotenusa desse triângulo, que é 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de W0 sobre f de h x. Ok? Ok? Essa seria a função cosseno de θx, né? Definida ou encontrada a partir desse triângulo. Ok? Com isso,
eu vou ficar com 1 sobre cosseno de θx igual ao inverso dessa fração. Vou ficar com o inverso dessa fração. Logo, t de x vai ser igual a f de h vezes 1 sobre cosseno de θx, que é igual a 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de W0 sobre f de h vezes x. Ok? Encontrando, finalmente, né, uma vez sabendo o valor de f de h, a variação da tração do cabo em função de x, tá? Que é a segunda resposta que nós queríamos obter. Tá? A tração máxima no cabo, tal como aconteceu para o cabo sujeito a um carregamento uniformemente distribuído, né, na horizontal, a tração máxima ocorre justamente no ponto de apoio. Por quê? Porque é quando θ assume seu valor máximo. Ele sai de zero, né, que é a inclinação nesse ponto de deflexão máxima, a um valor máximo no ponto de apoio. Nesse valor máximo no ponto de apoio para θ, você tem um valor mínimo de cosseno. Como t de x, né? Permita apagar essa aqui. Como t de x, né, é igual a f de h sobre o cosseno de θx, a tração é máxima quando o denominador for mínimo, já que f de h é uma constante no numerador. E ele é mínimo quando θ é máximo. Tá? θ é máximo. E θ vai ser máximo justamente no vínculo, ou seja, quando x for zero. Quando x for igual a L sobre 2, desculpa. Tá? A tração máxima vai ser igual a f de h sobre cosseno de θ avaliado em L sobre 2, que é quando θ assume seu valor máximo, logo cosseno seu valor mínimo. Tá? Então, a tração máxima vai ser igual a f de h vezes a raiz de 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de W0 sobre f de h vezes L sobre 2. Tá? Esse seria o valor da tração máxima no cabo. Então, mais uma resposta aí obtida, né? Porque quando eu estou aqui no vínculo, x é igual a L sobre 2. Tá? Então, nós temos já 3 das 4 respostas que queríamos no começo dessa videoaula. Só falta uma resposta. Qual o comprimento do cabo? Tá? O comprimento do cabo vai ser igual. Essa função aqui, S em função de x, seria a coordenada que corre ao longo do cabo, nessa metade aqui direita. Tá? Essa metade direita. Logo, quando x for zero, essa função, ou essa coordenada, assume valor nulo. Já quando x for igual a L sobre 2, eu tenho que essa coordenada correu a metade direita inteira do meu cabo. Como o meu cabo é simétrico, eu tenho que o comprimento do meu cabo vai ser 2 vezes essa coordenada S avaliada em L sobre 2. Tá? Então, o comprimento do meu cabo vai ser igual a 2 vezes f de h sobre W0 vezes seno hiperbólico de W0 sobre f de h vezes L sobre 2. Tá? Que seria, né, a
última das 4 questões, né, que nós abrimos no começo dessa videoaula, tá? Basicamente, o que nós queríamos é a forma assumida pelo cabo, definida pela função y de x, nossa famosa catenária. Como a tração varia ao longo do cabo? Seu valor máximo e onde ele ocorre? Justamente aqui no ponto de apoio. E finalmente o comprimento do cabo, tá? Eu resolvi esse cabo todo analiticamente. Porque a ideia aqui é mostrar como resolver um cabo sem nos ater a valores numéricos, né? Só levar em consideração os princípios físicos e a matemática envolvida, tá? Basicamente, uma solução de um problema de valor de contorno regido por equações diferenciais, né? Passível de ser resolvido por integração direta, né? Integramos, saímos integrando, surgem as constantes, e à medida que as constantes foram surgindo, nós avaliamos, né? Nós avaliamos elas utilizando as condições de simetria, né? Basicamente. E para análise de f de h, nós utilizamos a condição de contorno, que y avaliado para x igual a L sobre 2 é igual a h. Chegamos numa função implícita que precisa ser resolvida utilizando procedimentos numéricos, tá? Mas uma vez resolvida, né, uma vez avaliado f de h, nós encontramos, né, ou temos as expressões para a forma assumida pelo cabo, famosa catenária, como varia a tração no cabo e sua tração máxima, tá? E finalmente, né, o comprimento do cabo. Tranquilo? Então essa aula foi um pouco mais longa porque de fato ela envolve uma dedução matemática um pouco mais robusta e ainda dedicamos o início dela a uma breve revisão de funções hiperbólicas.